Olá, amigos, voltamos. Está na sala comigo Patrícia Bones do Henrique Bianco. Nós somos do grupo Gaia Brasilis, grupo de pesquisas da Gaia, já que iniciaram nossos trabalhos em 2002, já há muito tempo já, e fazia parte também Nádia Oliveira, que já foi embora antes. Por que as pessoas vão embora antes, né? E ela se foi antes, mas nos deixou aqui também com Gaia Brasilis, e nós sempre fizemos trabalhos de pesquisa de sociologia mundial, mas voltado ao Brasil, né? A história do Brasil e também do mundo, eventualmente. Fizemos vários trabalhos, né? Documentários, né? Sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre os anos de chumbo. O último trabalho foi o Et Orbe, o Et Homo, depois do Et Orbe. Foi bem interessante, por sinal. Mas, enfim, então, quero agradecer a presença de Patrícia Bones, do Henrique Bianco, né? E pelo Gaia Brasilis, somos o grupo Gaia Brasilis, com muita honra, certamente. Patrícia Boni, muito obrigado pela presença, do Henrique Bianco, e passo rapidamente a palavra para vocês para poderem colocar algumas coisas, algumas questões. Patrícia Boni. Boa noite, Robson. Boa noite, João. Boa noite a todos aqui presentes. E vamos lá, né, ver o que nos reserva aí para falar um pouco desse coletivo. Já tivemos muita contribuição aí durante o dia, coisas muito boas. E vamos lá dar continuidade para ver as perspectivas para o Brasil. João Henrique Bianco, querido. Oi, Robson, oi, Paty. Boa noite a todos, todas. Vamos dar uma olhadinha nessa situação toda, né? Vamos ver como é que vai o ano. E a Paty falou que muita gente, né, deu muitas contribuições e realmente foram muito boas. E a gente vai conversar um pouquinho aqui. Sobre esse nosso país, para unir o Brasil, nossa terra Brasilis, né? Eu vou começar a passar os slides, porque não ficar comentando sobre esse nosso país. Só um momentinho. Primeira coisa é confirmar o mapa astrológico do Brasil, né? Só um instantinho. Esse é o mapa do nosso país, mapa do Brasil, que está associado a essa data, que é 7 de setembro de 1822. Né? São Paulo, né? 16 horas e 8 minutos, estamos aqui. Né? Só um momentinho só, por favor. Um instantinho. E esse nosso mapa do Brasil contém o Sol no signo de Virgem, quase na casa 8 já, o ascendente Aquário, Lua e Júpiter na casa 4 em Gêmeos. Né? Essa é a nossa posição em particular por aqui. Certo? E, como eu já comentei logo pela manhã, nós temos alguns ciclos que se iniciam, né? E temos aqui, nesse caso, o mapa do ingresso do Sol para o Brasil, né? Que acontece no dia 20 de março de 2026, hora de Brasília, 11 horas e 46 minutos. E temos aqui, então, essa condição nesse momento. Só um momentinho, só acertar uma coisinha por aqui. Um minutinho. Só um instantinho. Somente, só falei. Cliquei negócio errado por aqui. Um instantinho. Vou voltar aqui. Pronto, mais uma vez por. E temos esse quadro por aqui. Nesse mapa de ingresso do Sol em Áries, para esse ano, né, nós temos o Sol bem alto no céu, junto com o Marte, bem cravado no ascendente, sobre o meio do céu. O ascendente é Gêmeos, né, e tem um aglomerado de planetas na casa 10 do Brasil. Mercúrio retrógrado na casa 9, Plutão na casa 8 e Urano na casa 12 do mapa de ingresso, temos essa condição por aqui. Está falando com a Patrícia Boni, com o Henrique, né? Nós temos no mapa de ingresso dos Sonhares o Sol muito alto, junto com Marte muito alto. Então, uma condição que se pensa nesse caso por aqui, o Sol muito alto no Sol de ingresso, do mapa de ingresso, estará em destaque o Brasil. O Brasil vai estar em destaque esse ano. Talvez por vários motivos, né? Pela posição internacional que está se colocando cada vez mais próxima também, pelas eleições que estão em acontecimento em corrente nesse ano também. Mas o Marte também é muito alto, ele é mais evidenciado, está bem cravado no meio do céu. Esse Marte em peixes, no meio do céu, há uma necessidade de muita atenção em todas as ações que foram ser tomadas pelos nossos governantes, da classe dominante, que é essa condição. O ascendente é Gêmeos, e esse ascendente recebe alguns aspectos, em quadratura de Marte, por sinal. E, então, esse ano podemos ter algumas tensões também nesse sentido, e conflitos podem acontecer. Né? Patrícia Boni, Joique, alguma observação aqui? Eu acho que é só confirmar o que você falou. Nós temos ali, naturalmente, um estélio, um Alinhares, né? Que isso a gente sabe que tanto traz muito movimento, mas pode trazer também alguns conflitos e um clima de muita provocação. E claro que
isso já foi falado hoje muito dessa questão do Saturno-Netuno, que também tem uma posição importante aí no mapa de ingresso no setor 10. É, vai ter outras direções paralelas, né? Mas esse Marte em Peixes, a minha questão, assim, além de alguns conflitos, me chama atenção talvez essa falta de objetividade em alguns momentos, o que tende a abrir, né? Foi falado nas palestras anteriores, essa questão da fake news. Me chama atenção esse Júpiter em Câncer na casa 2 que pode levar sim a um crescimento econômico, mas evidencia essa quadratura com a Lua Vênus em Áries. Então, aqui pode ter disputas, pode ter aquela questão, né? Gastos públicos, orçamentos, etc. e tal. E acredito que uma das pautas que fica muito evidente, a gente fala desse feminino, às vezes, em evidência, mas às vezes até como pautas, né? Não vamos esquecer que está em Áries. Então, de alguma maneira, pode ser alguma agressão, né? Essa questão, não necessariamente da mulher em evidência, mas de pautas ligadas, porque essa Lua-Vênus, elas estão 10/11. E muita atenção, povo, né? Porque ascendente em Gêmeos e a casa 4 em Virgem, que é a questão do povo com a questão da desinformação. Isso abre precedentes para muito fake news. A pessoa já não estava checando antes, né? É, Mas o que ano de eleição, o que vai ter de desinformação? E muita atenção para não passar coisas, né, sem checar a veracidade das mesmas. E questões econômicas, sem dúvida nenhuma, evidentes, porque é um Júpiter de casa 2 e Plutão de casa 8 e logo mais nós vamos ter uma Júpiter oposto Plutão, mas isso é no próximo quadro. Henrique, alguma colocação? Então, o que me chamou atenção no mapa de ingresso, quando a parte falou das fake news, foi uma coisa que talvez mais me chamou atenção foi isso. Esse movimento aí, esse Marte, esse Mercúrio em Peixes, essa questão pode trazer uma avalanche de notícias que não são reais e as pessoas acreditam, elas não olham, elas vai aquela coisa assim, elas vão engolindo notícias, vão engolindo as fake news e achando que aquilo é verdade. E multiplicando, porque eu acho que tem esse movimento aí, né, de ter muita, mas ser também muito multiplicado nessa história. E isso é um perigo, né? Em ano de eleição, em ano, assim, é muito, muito perigoso isso. É claro, as questões, que a Patrícia falou das questões econômicas, tem a evidência disso também, e, enfim, que também pode se envolver no meio desse rolo todo, né? Porque a gente está vendo tanto escândalo com relação à economia, que eu Verdade. acho que, com questões financeiras e tudo mais, eu acho que tem muita coisa que deve vir à tona aí também, nesse momento. É interessante porque essa questão da economia, né? Júpiter está em Câncer, na casa 2 do país, um Júpiter bem posicionado, ele está em exaltação, né? Mas ele faz quadratura com o regente da própria casa 2. Então, creio eu que nessa condição exista, né? Tendência a ter um crescimento econômico, mas um otimismo excessivo, porque Júpiter quadra o regente da casa 2. Então, existe um crescimento garantido por essa condição, mas há que se ter atenção para não se ter desperdícios e excessos de confiança nesses alavancagem cada vez mais evidentes. Coisa que chamou atenção também é o seguinte, né? O ascendente é Gêmeos, em casa 4, também está obrigado com o povo, né? Mesmo regente Mercúrio, está em Gêmeos e Peixes retrógrado. Ou seja, são os dois regentes de pontos principais, o regente principal do ascendente, casa 4, em Peixes retrógrado, inclusive. Se pensar que o país, de certo modo, pode passar uma imagem falsa até para o exterior, o povo também ser enganado com facilidade, ou ter que comprar essas notícias falsas, principalmente notícias que vêm do exterior. Então, aqui tem uma certa atenção com tudo que se coloca, porque o Brasil está visto lá fora, para interferir nas questões internas. Então, eu creio que tem que ter atenção com as questões externas, né? Podem influenciar as questões internas do país nesse período. Eu creio que dá essa possibilidade, né? Contra essa condição política também. O Marte quadra o ascendente, né? Ele quadra o ascendente enquadra dentro dessa condição por aqui. Então, o povo pode passar por situações de riscos, de perigos, pode até passar nessa situação, certo?
O mapa de ingresso, né, ele é levantado para Brasília, nesse instante, né, mas quando você levanta o mapa do ingresso para o país, pega toda essa longitude do país por aqui, tem vários países por aqui. Uma coisa que é comum se fazer, que é necessário se fazer, é colocar esse mapa de ingresso sobreposto ao mapa do país, né? Que dentro aqui é o mapa do Brasil, fora é esse ingresso do Sol. O trânsito no dia, nessa condição. O Brasil tem um Plutão a 0 graus de Áries. O Sol está nesse dia, 0 graus de Áries, mas uma coisa que é importante e significativa: esse Marte, esse Saturno-Netuno, que vai ser a grande conjunção a 0 de Áries, vai cair em cima do Plutão, incentivado pelo Sol também. E esse Plutão, que está na casa 2, também rege a casa 10. Então vai ser muito impactante essa grande conjunção Saturno-Netuno para o país. Temos de economia, de recursos naturais e também para os rumos do país. Creio que essa condição vai ser muito impactante para o Brasil. Muitas coisas vão ser dissolvidas, reformuladas, repensadas, né, para o futuro da nossa nação. Inclusive, nesse momento, estamos num ano de eleições. Urano projetado na casa 4 do país, então pode acontecer situações inesperadas que envolvem o povo também, manifestações, ou até da oposição também. O Plutão já está um bom tempo passando pela casa 12, fica um tempo ainda, né? O Plutão na casa 12 do país, né, em trânsito, né? Se a casa 12 fala dos porões do Brasil, do país, né? O Plutão, ele transborda os porões, né? Então, os porões da República estão transbordando, né? Então, tem muita coisa escondida ainda, né? Que pode nos surpreender, certamente. E vem da oposição, nesse sentido, né? E o Sol, como todos os anos, no ingresso, se projeta na casa 2 do país também. Uma coisa a observar, eu vejo por aqui também nesse ingresso, já ficou todo esse tempo passando, nesse ano que passou, que está passando, né? Que esse mapa é a partir de 21 de março, né? 20 de março. Júpiter passando pela casa 5. E ele continua na casa 5 ainda. Favorece as artes, né? Então já teve uma manifestação do ano passado também, com essa condição do Globo de Ouro para Fernanda Torres, o Oscar para o Brasil também, e agora o Globo de Ouro mais uma vez, Wagner Moura. Creio eu que nós temos boas condições de levar mais uma vez o Oscar, ou ter bem, ser bem colocado nesse período por aqui. Que já foi Patrícia, premiado, né, Rob? Já trouxe teve uma premiação muito importante, né? que o Oscar vai ser em março agora, então eu acho que vai ser bem beneficiado por essa condição por aqui, bem beneficiado. Uma coisa a se colocar também é o seguinte, né? Esse Mercúrio retrógrado em Peixes, projeto na casa 1 do país. Então, o país pode passar por situações estranhas, de notícias falsas, de coisas estranhas que podem ser colocadas. Então, há que se ter atenção com isso. E, lógico, o mundo inteiro passa por uma situação que o Mercúrio está em Peixes no mundo inteiro. É que no caso do país, nosso Brasil, cai na casa 9 do ingresso, e na projeção cai na casa 1 do país também. Dá essa possibilidade. Certo? Henrique, alguma coisa? Não, eu tô pensando muito nessa questão do poder aí, nessa história, né? Esse Plutão sendo acionado aí, né? Com Netuno, o Saturno-Netuno. Essas questões de poder provavelmente vão passar por algumas dissoluções bem complexas aí. E é como você falou, o Plutão passando na 12, né? Projetado na 12 do Brasil. A coisa já está aparecendo um monte de situação. Eu acho que a coisa vai só piorar um pouco. As É, coisas vão. Esse transbordamento vai continuar, mas eu acho que tem muitas questões de poder aí nesse ano que, nessa projeção do ingresso em cima do mapa do Brasil, que tem que ser pensadas, porque ficar de olho. É, eu acredito que tem muita tendência de dissolver velhas coisas aí, mas aparecerem cada vez mais coisas também. E essa questão dos enganos, né? Esse Mercúrio retrógrado em peixes aí projetado não. É fácil coisas transbordarem e as pessoas não conseguirem analisar, irem acreditando de novo, como a gente tinha falado, em coisas que tá na internet, que tá no grupo não sei do que tá no, enfim. Tem que se refletir muito. Acho que é um ano para a gente reforçar as conversas e a reflexão com relação a essa questão de poder aí do governo, da política e tudo mais. é um ano de eleições, né? Então talvez seja muito repensado o que que é o poder, o que que é um governante de fato mesmo, né? E tem que ser umas atenções nesse sentido. Urano está na casa 4 do Brasil, já em projeção, já há um tempo, já, né?
Isso pode dar, além de dar possibilidade de alguns acidentes climáticos no território nacional, por aqui também, dá essa possibilidade, né? Vai ter a grande conjunção, veremos depois, em cima do Júpiter-Lua, na casa 4 do país. Mas pode ver que o ascendente do ingresso do Sol em Áries, né, cai na casa 4 também. Então o povo vai estar em evidência, a oposição também estará em evidência com essa condição. Então, bom, é evidente que é importante num país da vida democrática, né, a oposição se fazer presente. Isso é importante, né? Mas de modo surpreendente, estranho, pode acontecer muitas vezes. E atenção com as notícias falsas também que se colocadas. Né? Eu tenho visto muita coisa, né? Até pessoas que lidam com a tal da IA, né? E com imagens de presidentes, de outras personagens, para alertar atenção com as fake news. Outro dia eu vi um anúncio, né? Um rapaz da internet por aqui, e ele falando, né? Tinha um monte de gente, tinha o Lula, Bolsonaro, Michel, tinha um monte de gente, né? E ele falando com várias pessoas, tem atenção, essa imagem é falsa, né? E quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, mas não parece que é falso aquilo, né? E, então temos que ter atenção com o que é colocado em todos os momentos aqui nesse sentido. Por conta do Urano, do Mercúrio retrógrado em peixes, na casa 1 do Brasil, nesse sentido. Né? Então, com esse Plutão na casa 12, que tem coisas dos porões ocultos, pode até atrapalhar um pouco os rumos do nosso país. Né? Mais alguma colocação? Patrícia, João? Certo? Certinho. Vamos ver aqui ó, as secundárias para o Brasil por aqui. As progressões secundárias, né? Isso é de janeiro a janeiro, esse ano todinho por aqui. E temos aqui, ó, as progressões secundárias, os pontos progredidos diretos. Ah, o ascendente progredido, fazendo bom aspecto ao Marte, que rege o céu. Bom aspecto ao Urano e Netuno, que está na casa 11, que está ligado aos nossos representantes, câmaras e senados. E o ascendente pré-natal bem colocado com o Sol, que está ligado com os nossos governantes. Então, né, vendo por aqui, e aqui tem a Lua progredida, passando para a casa 10, as duas passando para a casa 10, né? As eleições vão ser em outubro e novembro, porque é dia 5 de outubro e não, dia 4 de outubro, primeiro turno, e 25 de outubro, segundo turno. E aqui nesse trecho por aqui. Das lunares, né? Olha, aqui nós percebemos que tem um bom aspecto a Plutão que rege a 10. Ou seja, o governo estaria em destaque, até por essas condições abaixo por aqui. Mas mesmo assim, né, tem essa lua pré-natal quadrando esse mesmo Sol que está ligado aos governantes. Então a ideia, né, visto por aqui, que os nossos rumos do país estão bem protegidos. Apesar que a imagem pode ser um tanto meio maculada por conta dessas condições, dessa quadratura que tem por aqui. Bom, a dispensar com certeza que existe uma possível reeleição de um presidente, né? Então ele vai ser atacado de várias maneiras, certamente. Mas atenção com as fake news. Olha, só uma coisinha só. Somos o Grupo Gaia Brasilis. Nós não temos nenhum partido enquanto astrólogos analisam o mapa do país. Tá? Então estamos vendo as evidências por aqui também, certamente. Mas a evidência é que talvez possam ter os ataques aos nossos governantes, né? Mas os rumos do país estão em andamento, em bom andamento, certamente por aqui. Certo? Alguma colocação, Patrícia? Vamos? Acho que você colocou o principal, esse sol aqui no longo prazo, né? Que é importante, porque aqui sim, o sol sempre é a figura do governante e tem um favorecimento. É, naturalmente, ambas as luas passeando pela casa 10, o quanto é importante todo esse movimento político, porque não é toda eleição que a lua progredida e pré-natal vão estar passeando pela casa 10. Então, claro que isso é uma evidência muito grande. É, acho interessante esse Mercúrio-Vênus aqui de abril a julho, porque aqui tende a favorecer alguns acordos, tende a favorecer algumas boas negociações, né? Quando pega aqui de março a julho, na verdade, com boas direções de Mercúrio, e mesmo essa Vênus que rege a quarta casa. Quando a gente tem Mercúrio e Vênus em bons aspectos, além das negociações, é, essa Vênus também regendo a quarta casa, isso para um potencial agrícola, isso para commodities, isso pode ter até um favorecimento, né? Vênus como significador natural de economia. Sem dúvida nenhuma, esse julho a outubro vai ter uma pressão muito grande sobre a figura do governante, por conta exatamente se trouxe essa quadratura de Sol. Então, tem sim aqui, vai ter uma pressão bastante evidente, e com certeza, porque a partir de agosto, quando vão ser definidos efetivamente quem vão ser os candidatos,
Aí a guerra está instalada ali, né? E claro que a tendência por essa direção vai ter muita pressão, sim, sobre a figura do governante, embora na sequência, logo após a eleição, tenha um Plutão ali, né? Que é interessante, porque aí já em novembro nós já vamos ter a figura desse governante. Então, quem vai ser esse governante? Entende? Então, nós não temos condição de falar ainda da oposição da situação, porque esse Plutão depois ele vai trazer essa questão dessa figura de poder e desse governante, né? Seja lá quem for eleito. Henrique, alguma coisa? Observação? Não, eu só pensar um pouco da trígono da Vênus que a Paty falou da questão econômica, né? A gente já viu que tem uma movimentação econômica. Você falou que o cuidado para a gente não ficar com uma euforia demais, porque pode levar a alguma questão no mapa do ingresso. E tem realmente nessa a Lua progredida com o trígono Vênus tem essa boa condição. E eu só queria lembrar que a Vênus rege a casa 9, então tem alguma questão aí também acho que a imagem do judiciário, de todas as questões de justiça, ela tem um benefício nesse momento. Então, além que a parte falou do Mercúrio, que traz essas negociações e tudo mais, no sentido, no âmbito mais geral. Mas a Vênus tem aí uma questão que acho que tem um favorecimento aí com o judiciário. E tem esse sexto com Marte, que está lá na 9 também. Então, talvez tenha alguma questão aí, uma fluência com relação à questão da justiça, à questão do judiciário aí. Alguns benefícios, fluindo melhor algumas questões, talvez. E até das relações internacionais também. Tem esse bom aspecto com Mercúrio e com a Vênus, né? Mas agora, em janeiro, tem esse mau aspecto, a Vênus e Mercúrio invertido. Então pode ter algumas complicações nesse sentido agora, mas que se resolvem com uma boa condição quando for no meio do ano por aqui. Tem uma coisa, a Patrícia comentou que nem sempre acontece em ano de eleições a Lua passar pela casa 10. Mas, a cada 28 anos ela passa por essa posição aproximadamente. 28 anos da 1998, 99. 98 teve eleições? Não lembro agora, João Henrique, lembra disso? E quando, 98? desculpa, enfim, 98, 98 ou 99? 99 não, mas 98. É. Foi, foi na época do gente, eu não 98, me falhou a memória. que já passou essa lua por aí também. Não foi na época do Fernando Henrique Cardoso, não, porque isso foi em 96. Mas foi na época, foi no começo das campanhas para o Lula depois, em 2000. Então, antes estava o Fernando Henrique Cardoso, que passou depois à frente de tudo isso. Então, já passou pela 10. Em Lógico. 98, o Fernando Henrique ganhou de novo. Foi o segundo mandato. Ah, é verdade, foi verdade, né? É verdade, né? E aí, bom, as básicas porque são diferentes, mas a Lua passa a mesma posição nesse sentido, né? Então, visto por aqui, tem essas tensões também. Na economia, né? A economia por aqui não tem outras manifestações. Porque tem um ascendente bem com Netuno, que rege a casa 2 também por aqui, e bem com Urano, que rege a casa 8. Então, de certo modo, mesmo com as tensões que o país passa, né? As coisas estão caminhando bem, de modo mais pleno, né? O que acontece é que entre fevereiro, que é agora praticamente, né, até junho, nesse período por aqui, a Lua progredida quadratura com ascendente. Então, pode-se pensar que teremos umas complicações da imagem do país se pensar nesse sentido. Mas que se resolvem, porque tem esse bom aspecto com a Vênus, que está na casa 7, a casa 10, a ligação com o exterior também nesse sentido, né? Pode até se pensar que, como tem esse bom aspecto a Vênus por aqui também, nas questões das artes, também uma boa condição. E por sinal, essa Vênus já é a casa 4, né? Nas questões do território, do agronegócio, tem um bom significado nesse sentido. Mas, ó, o ascendente, progredido para Natal, faz um bom aspecto ao Sol, nossos governantes. E aqui tem essa boa condição. É interessante, de modo de longo prazo, tem um bom aspecto ao Sol, que rege os governantes, mas nesse textinho por aqui de curto prazo, médio e curto prazo, tem um aspecto a esse mesmo ponto. Então a imagem dos nossos governantes está muito boa, apesar de alguns ataques nesse trecho por aqui, que é pré-eleições, nesse sentido por aqui. Nesse sentido. Certo? Mais uma questão? Ah, uma coisinha só. Eu temos aqui, ó, a Lua progredida direta, nesse
começo de ano até março, né, fazendo conjunção ao meio do céu, mudanças significativas também, e destaque também nas questões dos rumos do país. Então, talvez vai ter em destaque até porque o ingresso do Sol deu o Sol na casa 10. Estaremos em destaque, de um jeito ou de outro, nesse sentido. Né? Mais uma colocação? Certo? Certinho. Vamos ver aqui os trânsitos. Né? Uma coisa em particular nesse ano é o seguinte, deixa eu marcar um outro slide por aqui. Nós temos o movimento de Marte, né? Essa é a rota de Marte de todo esse ano sobre o mapa do Brasil. E nesse caso, vai acontecer o quê? O Marte em trânsito vai pegar alguns planetas do mapa do Brasil, até com as conjunções. Mas quando o Marte pegar esses planetas por aqui, está em paralelo também os trânsitos de Urano, Netuno, Plutão e Júpiter também e Saturno. Então nós colocamos da seguinte maneira: nós temos os trânsitos de Plutão por aqui, mas também temos a seguinte condição, né? Tem aqui o momento que tem esse impacto do disparador, que é o Marte, né, nesses aspectos por aqui. Então, o Plutão faz esses aspectos, e nesse período, Marte faz com o Plutão, disparando esses eventos que estão marcados de longo prazo por aqui. E o Plutão, nesse período por aqui, tem evento seguinte, só um momentinho, só que eu cliquei negociado por aqui, só um instante. Aqui temos o seguinte: o Plutão vem passando pela casa 12, passando por aqui, Plutão, né? Já há um bom tempo, já fica um bom tempo transbordando as coisas dos porões da República, né? Mas é o Plutão que vem passando de um modo muito positivo com essa Lua Júpiter, na casa 4, que fala do povo também. E esse mesmo Plutão vem fazendo um bom aspecto ao próprio Plutão, que está na 2 e rege a 10. Então, como é um aspecto de longo prazo, né, daria a impressão que, em termos de economia, Plutão na 10, e do governo, dos rumos do país, há muitas mudanças bastante significativas, que são muito benéficas para o futuro. Simultaneamente, né, esse mesmo Plutão faz mau aspecto ao Marte, que rege a 10. Ou seja, um bom aspecto de um lado, um mau aspecto do outro lado. Então, são mudanças significativas e importantes pelas quais o país pode passar daqui em diante, mas com algumas crises correspondentes nesse sentido. E como é Marte, também que rege a 10, está na 9, está ligado ao judiciário, relações internacionais, também nesse sentido. E quando for agora, dia 27 de janeiro, que é a semana que vem, dá esse impacto que o Marte faz com a Plutão nesse mesmo período. Então, devemos ter situações bastante positivas que favorecem os rumos do país, mas com crises também que podem acontecer nesse período. Entendeu? Patrícia, alguma situação, alguma colocação? Acho que só vale ressaltar também esse Plutão bem com a Lua Júpiter de quarta casa, isso pode ser também uma questão do potencial agrícola, né? Porque pelo fato deles se encontrarem na quarta casa, isso já está acontecendo há um tempo, me chama muito a atenção, porque está exato durante todo o período, Sim. esse Plutão quadratura Marte de casa 9. E a Casa 9 sempre vai falar das relações exteriores, direito internacional aí afora. A gente sabe que o que rola nos Estados Unidos afeta outros países naturalmente. É, e eu acho que tem uma coisa curiosa, porque quando eu olhei esse Plutão-Marte, eu fui dar uma olhadinha como é que estava o mapa do Trump e como é que estava os Estados Unidos, e os Estados Unidos ele está com Saturno quadrando o Sol e oposto Saturno. Eita, Isso vai ter uma pressão, seja sobre orçamento, vai ter um desgaste natural sobre a figura do presidente. Quando o Lula pegou Saturno só, ele ficou doente. Então, pode ser uma queda de prestígio, isso ao longo do ano, tá, gente? Isso pode ser um desgaste da imagem do presidente. A lua pré-natal dos Estados Unidos, ela está oposto a Marte, que vai ter guerras frias. O que eu quero dizer? O que acontece, né? A gente fala lá, afeta, a gente sabe principalmente pela condição atual. E nós temos coisas importantes, né? Quando a gente fala que está acontecendo lá, vai ter agora a troca de presidente do Fed, que é o Banco Central de lá. Nós temos a Suprema Corte que está julgando as tarifas, a legalidade das tarifas abusivas, e nós vamos ter eleições agora, no final do ano também, que ele pode perder cadeiras para o Congresso. Uma coisa é fato, a batata vai esquentar para os Estados Unidos e para o Trump. E por que isso é importante para nós? Porque tudo isso acaba envolvendo embates ou esses acordos comerciais. Então, vai estar acontecendo várias coisas lá, que, claro, que isso afeta vários países, mas esse Plutão-Marte nós também. Então, assim, só para a gente fazer um paralelo,
né? Já que esse Marte está na nona casa, ele fala das relações exteriores também. A batata vai esquentar lá um pouco esse ano, viu, gente? Quem quiser, olha um pouco o mapa do Trump Estados Unidos, né? É, Vai ter ali um probleminha. enfim, né, macular a imagem desse ser aí não é uma coisa muito difícil, né? Está meio que Fato. desgastando-se isso, né? Henrique, alguma coisa? Essa questão do trânsito do Plutão, né, que está um tempo, eu lembrei agora que estão sendo assinados os acordos, né, Mercosul-União Europeia, Isso é hoje, né? hoje, e isso tem um papel, o Brasil tem um papel muito importante nesse processo, né, já faz anos que isso está sendo, assim, muito tempo, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, e agora a gente tem essa assinatura. E é importante para o país, é importante para a questão, principalmente do agronegócio, que pode prejudicar outros setores do Brasil, né? Vai favorecer muito a questão do agronegócio, mas pode prejudicar outras coisas. Prejudicar, sim, não é uma grande crise, mas pode dar uns enroscos em algumas produções aqui no Brasil, por causa do acordo, né, do Mercosul. É interessante porque o Brasil tem um papel importante nesse processo. E acho que tem um pouco também desse Plutão em trânsito aí mexendo com isso. A gente vai ter benefícios, claro, o acordo lá fechado, mas tem algumas coisas que podem dar um enrosco aqui em alguns setores no Brasil, na economia brasileira. Mas, enfim, então tem esses embates aí com essas questões dos acordos internacionais e favorece de um lado, tem um probleminha do outro. Eu só queria lembrar isso, né? Mas eu acho que está mais favorecido essa questão do que sendo prejudicado. Mas, enfim, tem algumas questões que podem se prejudicar aqui também com relação à economia. Verdade. E Robson, só para fechar, o Bom, Marte-Plutão que você traz, não só para o Brasil, tem toda uma relação com o petróleo, né? Essa grande conjunção sim, agora, porque sim, ela é para o mundo, mas só para a gente lembrar que pode ser um assunto também da astrologia mundial que tende a se evidenciar também. Mas vamos lá. certamente. Tem a Venezuela e outros cantos do mundo que tem essa condição também, né? Outro trânsito de Netuno, né? Que se soma a tudo isso, né? O Netuno tem feito essa passagem pela casa 2, está aqui nessa posição por aqui, já há um bom tempo já, e tem feito conjunção com esse Plutão, e agora atualmente de modo exato também. E faz quadrado, bom, esse Plutão que está na 2 e rege a 10. Como é o Netuno, né? Então existem certas instabilidades na economia? Até existem, né? Coisa que de repente perde um pouco de direção. E esse Netuno faz conjunção a Plutão que rege a 10. Tem muitas situações, parece que os nossos governantes não estão muito claros, né? Falta clareza nas suas ações dessa possibilidade. Esse mesmo Netuno, em passagem, faz maus aspectos a Urano e Netuno, de casa 11, que estão na casa 11, são os nossos representantes. E o Netuno fazendo maus aspectos dessa área, há de se pensar que nem tudo que é comentado pelos nossos representantes, né, deve ser levado a ferro e fogo como verdade, sempre a conferir, certamente. Dá até a ideia que nossos representantes, nossos representantes de senados e câmaras, né, estão um pouco perdidos até. Já visto esses 2 últimos dias, né, que pessoas de direitas e esquerdas se contradisseram, se abalaram, se atacaram, né? Então dá a ideia que dá um certo desvanecimento, um certo esfacelamento, né, das nossas instituições junto ao Senado e câmaras também nesse sentido. E esse mesmo Netuno vai fazer bons aspectos a esse ponto aqui, Júpiter, Lua, na casa 4. Isso pode favorecer, penso eu, como é o Netuno, né? Se pensar que está na casa 4, agronegócio, mas a extensão territorial do Brasil em termos litoral, penso eu que pode ser favorecido isso. Talvez possa se voltar a atenção, que nunca se voltou a atenção para o litoral do Brasil, né? Nesses agronegócios, né? Ou piscinegócios, se que existe isso, né? Talvez possa até ser interessante se pudesse se voltar a atenção para essa questão, seria importante. E vai acontecer a grande conjunção Marte-Netuno, nesse mesmo ponto por aqui, ó, nesse momento que tem essa quadratura com os nossos dois representantes, nossos Câmara e Senado. Então, por volta de abril agora, talvez outras coisas possam vir à tona, ou escândalos ou notícias falsas que envolvem nossos representantes, que pode até envolver os nossos representantes, que eu digo, do governo mesmo, né, que faz conjunção a Plutão, casa 10. Pode-se pensar também na questão das artes, da espiritualidade, que pega o Netuno,
pega a Lua e o Júpiter. Então existe uma situação até favorável em termos espirituais, as religiões do Brasil nesse sentido, penso eu desse modo. Mas conjunção Marte-Netuno, né? Ações impensadas, atitudes sem direção, ou então falsas ações que possam aparecer nesse período. Patrícia, João? Acho que Saturno e Netuno foi falado também hoje, né? No desenvolvimento, né? Porque a gente também sabe que 89, quando ele estava em Capricórnio, que teve a questão de Guerra Fria, a queda de Muro de Berlim, mas de qualquer maneira, aqui para o Brasil, esse Saturno e Netuno está em Áries, né? Então, assim, justamente como você falou na casa 2, além de globalmente a gente tem todas essas. eh, esse problema, essas disputas geopolíticas que a gente está tendo, mas para o Brasil, esse Netuno na 2 ele vai trazer um mercado financeiro muito inseguro. Porque quando a gente pensa dos investidores nesse sentido econômico também, por conta do que você trouxe também, tem muito mais insegurança, porque uma falta de clareza com relação às medidas econômicas, e isso acaba trazendo uma insegurança também na parte econômica. Vale ressaltar que esse Netuno-Plutão ele está mais forte até abril, né? Quando a gente fala dessa falta de clareza e de repente amanhece com uma notícia, principalmente dentro do universo econômico, a noite já é outra, enfim. É, mas é interessante que depois nós vamos ver o Saturno também na 2 que tende a estar trazendo um pouco mais sair é, desse caos, entre aspas, né? Para trazer um pouco mais. é, de estabilidade, mas isso é para o próximo, na hora que chegar em Saturno. Perfeito. João Henrique, alguma coisa? Eu penso muito nessa quadratura aí, né, do Netuno com ele mesmo, mexendo ali com a questão do Congresso, mas também com relação à economia. Eu acho que pode ter muita coisa ligada à fraude, a esses, como você falou, esses enganos, essas coisas meio complexas aí. E com o Marte pegando a grande conjunção com Netuno ali em cima do Plutão na 2 e faz a quadratura com Netuno que rege a 2, mexe com o Congresso. Eu acho que tem muita coisa que deve dar umas explosões aí também por volta de abril nesse sentido. Já estão descobrindo, Talvez. Já sim, né? Pode falar, desculpe. não, já estão descobrindo um monte de situações. A gente tem casos de banco, a gente tem. E eu acho que isso tende a crescer, eu acho que isso deve aparecer mais também com relação a essa quadratura aí do Netuno-Netuno, a conjunção do Plutão. Eu acho que É alguns outros interessante que escândalos. né, envolve a 2 e a 11, né? Então, talvez possa, de repente, né, de modo surpreendente, o Netuno tem uma coisa interessante, né? Ele pode ocultar ou transbordar a verdade, tem essa posição. Em mau aspecto, né? Talvez muitas coisas ocultas possam vir à tona que envolvem a economia e os nossos representantes. Já está começando a acontecer um pouco disso, já que eu comentei até das questões de religiosidade, religiões. Então, tivemos esses últimos 2 dias, né? Denúncias que devem ser comprovadas, foram contestadas, de que algumas pessoas, os meios religiosos, poderiam estar envolvidos em fraudes ligadas ao INSS, que envolve senadores, pastores, enfim. Então, isso já pode ser, talvez por volta de 13 de abril, não exatamente um dia, mas por volta disso, isso pode transbordar de fato mesmo, porque tem essa condição de ter essa situação nesse sentido. Isso pode ser um dos escândalos que possa acontecer. Digamos que É, aconteceu um pré-escândalo agora, um pré-escândalo, né? para escândalo. Um E assim, pré-escândalo. e como tem essa conjunção do Marte com o Netuno, que você falou desses movimentos, é uma ação enganosa, atrapalhada. Isso, claro que afeta, né? Quando você tem um escândalo que liga figuras políticas, figuras religiosas, isso vem à tona, mexe com questões econômicas, porque isso afeta as outras questões ali, né? O cotidiano econômico, aí sempre tem, esses escândalos vão mexer com ações não sei da onde. A gente tem uma conexão enorme, né, agora com a questão econômica. Então, talvez aí, abril, maio, coisa só piore um pouquinho nesses escândalos, talvez. É, Na realidade, esses aspectos, o Netuno fica retrógrado nesse período por aqui,
época das eleições por aqui. Então, esses escândalos, situações estranhas que podem surgir, pode até interferir nas eleições também. Até que faz conjunção com Plutão, que rege a 10, são os rumos do país. A 10 não é só o nosso presidente, são os rumos do país. Então, isso pode estar muito ligado, esses escândalos, outras questões quaisquer nesse sentido. De modo positivo ou não, vai ter essa interferência. Né? Agora, os aspectos de trânsito de Urano. Né? Urano é o seguinte, né? Ele vem passando pela casa 4 já há um bom tempo já, né? Então, surpresas que envolvem as questões climáticas, o território em si, a oposição e o povo também nessa condição. Vai ter a grande conjunção Marte-Urano exatamente em cima da Júpiter-Lua na casa 4 do Brasil. Né? Bem aqui, ó, nessa condição. Ou seja, há uma tendência a ter umas surpresas que envolvem a economia ligada a agronegócios. Sendo positivas, olha, no mesmo período tem um bom aspecto a Plutão, que está na 2. Mas outra coisa talvez possa acontecer, vir a acontecer. Surpresas, rupturas, cortes, né? E até se pensar em questões climáticas, né? Situações que envolvem o território, situações de acidentes, né? Que envolvem tecnologias ligadas ao território também nesse sentido. E aqui tem essas questões de cortes e rupturas que envolvem a oposição e o governo contra também tudo isso. Atenção com o território nessa construção tem por aqui. E esse Urano em passagem faz bons aspectos ao nosso Plutão, né, que rege meio do céu. Então pode até pensar que existem situações, como o Urano faz bons aspectos ao regente do meio do céu dos rumos do país, situações novas, né, inovadoras que podem favorecer muito os rumos do país também, que está passando por muitas e boas e positivas transformações. Mas surpresas podem acontecer nesse sentido, né? Nesse momento que pegou exatamente esse ponto que é o Júpiter-Lua na casa 4 do país. Patrícia? Mas foi bem colocado, até por conta, né? Assunto de quarta casa, pode ter essa inovação e tecnologia. A última vez, Urano, na revolução dele de 84 anos, em 1942, teve alguns movimentos populares nas ruas relacionados à Segunda Guerra. Então, esse Urano com a Lua Júpiter pode também ter uma incidência, uma possibilidade de alguns movimentos populares. Lembrando que no mesmo período, a Lua progredida estava quadrando o Sol, que é a figura do presidente. Então, esse período, que é justamente pós-definição, eu acho que vai ficar bastante movimentado, vamos dizer assim. Pode estar ligado também a alguns movimentos populares acontecendo. Certamente que tem as secundárias dizem isso, né? E o Brasil tá no mundo também. Então, no mundo tem essa condição do Plutão em Aquário passando, e outras condições que é as manifestações populares ficarem mais evidenciadas. E no caso, vai crescer na casa 4 do Brasil, meio que de repente, né? Situações inesperadas que acontecem. Até por escândalos que estão acontecendo anteriormente nesse sentido. Então, uma surpresa nesse sentido. Henrique, alguma colocação? Essas surpresas com o Júpiter aí, que rege a casa 2 também rege a 11 de novo, né? Porque ele rege a É, 11 e a 2. Se a coisa já está um pouco complexa com Netuno, aqui acho que com o Urano deve ter algum tipo de movimento mesmo das pessoas, da população, do povo, talvez percebendo as situações, um movimento contra algumas questões aí. Então eu acho que tem essa possibilidade dessas situações surpreendentes aí, mas que vai mexer com a referência popular, que tem a ver com economia, que tem a ver com o Congresso. consumo, né? Com o consumo dia a dia, né? Nessa condição. E o povo talvez possa se manifestar realmente que tem essa condição. Já tem acontecido um pouco disso, talvez mais ainda. No ingresso, né, o Marte quadrou o ascendente, né? Então, se pensar também que o Brasil pode passar de novo, e como eles vem passando há um bom tempo, por situações de violência pública, né? Com esse Urano Marte pode ter essas situações possíveis. Situações de violência que toca a população e o povo reage, né? Mas não só reagir naquele momento daquele ato de violência, mas que vai se repercutir para uma coisa maior, contra os regimes vigentes nesse sentido. A Casa 4 é oposição também, né? Então a oposição pode ter, talvez se levantar de um jeito ou de outro. Talvez com notícias falsas ou não, porque tem aquele Mercúrio em peixes, retrógrado na casa 1 do país também. Tem o Saturno em trânsito, né? Nesse caso por aqui. Vem passando pela casa 2, ele vai tocar a casa 3 de volta, retrogradando para a casa 2. E é um período, o pessoal fala muito que Saturno passou pela 2 da restrição nas questões financeiras, né, na economia.
seria uma estruturação da economia, de modo lento e firme. Até porque ele vem passando pela casa 2, mas ele vem fazendo bons aspectos a Lua e Júpiter. Então, essas possíveis tensões ou retrações possíveis, não tão exageradas, que estão acontecendo na economia, são ajustes que favorecem, além dos agronegócios, a população de novo. Quando for 19 de abril, vai ter essa grande conjunção Marte e Saturno, que vai acontecer nesse trecho por aqui, estimulando Júpiter e Netuno, né? Estruturação das questões econômicas também, mas mesmo assim fazendo essa condição de mau aspecto aos nossos representantes na casa 11. Talvez aqui com esse Marte e Saturno disparando esses dois eventos de Saturno, talvez algumas pessoas da nossa Câmara ou Senado possam passar por dificuldades ou restrições ou reprimendas por Saturno Marte nessa condição, que dá essa possibilidade. É um Saturno de Áries, né, fazendo esse mau aspecto, junto com o Marte que está domiciliado no signo de Áries, né, dessa condição possível. Patrícia, alguma coisa a colocar? Não, a questão que eu falei, acho que o Saturno, como é que ele vai se afastando, né, de Netuno, parece que ele vem com uma questão assim, agora a gente parece que tem que começar por ordem, né? Não é que ele vai anular o aspecto de Netuno, mas parece que ele Não. começa, a organizar. Pode até ser que esse Saturno, nesses períodos que ele está fazendo bons aspectos com Júpiter, aí de março a maio, e depois de novembro a janeiro, Júpiter rege toda essa questão de exportações, de acordos internacionais. Então, Sim, isso pode ajudar também a organizar um pouco essa questão da economia. Não vai, né? O Netuno, não esqueçam que o Netuno continua trazendo caos, né? Mas as coisas acontecem simultaneamente, nenhum aspecto, vamos dizer, anula o outro. Mas acho que começa a organizar um pouco mais essa questão com Saturno de casa 2 com esses bons aspectos. é organizar o caos, né? Organizar o caos. Mais ou menos assim. Juí, alguma coisa? Depois que dissolve, tem que reconstruir de alguma forma, É, né? no que Tem que sobrar depois. organizar. Mas tem uma coisa, o Saturno em trânsito também ele vai fazer um aspecto lá de julho a setembro com a Vênus. Eu acho que isso também Sim, pode produzir uma estrutura aí na questão econômica. Isso ajuda a dar uma reestruturada em coisas, em acordos também nesse sentido. Acho que pode ser um período positivo. E é o período logo antes da eleição. sim. Esses meses anteriores à eleição, acho que pode ter alguma atitude, talvez aí algumas negociações, algumas estruturas se formando, que pode ser positivo nesse sentido também para a questão do Brasil, da economia, né? Perfeito. Saturno em trânsito. Temos aqui o trânsito de Júpiter também. E o que vai acontecer vai ser o seguinte: ele vem passando pela casa 6, 5, que favoreceu as artes também. Ele vai sair mais na casa 6, fica até setembro, depois passa para a casa 7. Nesse trecho, bom, passando pela casa 5 favorece as artes, né? Vamos escutar, torcer pelas nossas reconhecimento internacional com relação às artes, né? Depois a gente vai entrar para a casa 6, pré-eleição. Tem essa questão que pode ser favorecida nas questões de infraestrutura dos trabalhadores, na questão da escala 6 por 1, talvez possa ter um bom favorecimento. Isso é pré-eleições. Então, talvez possa se acelerar essas condições. E a conjunção Marte-Júpiter vai acontecer 16 de novembro, mas está próximo ao resultado das eleições também. Então, essa condição pode ser favorável. Até porque essa Marte-Júpiter, vai acontecer também, quando o Júpiter faz bom aspecto a Vênus, nas questões internacionais, nas relações, e também com a questão da casa 4. Então, pode ser um bom favorecimento. Vai passar para a casa 7 depois, né? Isso favorece as relações com os nossos outros parceiros internacionais também, e a imagem do país fora do Brasil também nessa situação. Mas o Júpiter vem passando de bom aspecto com o Sol, que está ligado aos nossos governantes, e ao meio do céu. Então, apesar de ter certas tensões e crises, o país está caminhando bem, com essas boas condições por aqui. Vai acontecer depois de outubro esse mau aspecto do próprio Júpiter ao ascendente e ao meio do céu também. Então, aqui talvez possa ter uma certa negligência, talvez tensões na época das eleições, nesse trecho por aqui, porque bem na época das eleições tem essa quadratura ao meio do céu. E Júpiter vai rápido também, então ele vai fazer, se tornando esse trígono, uma quadratura aqui à frente. E quando for aqui, tem essa questão de início de um processo de benefícios, né, nas questões brasileiras aqui. Na casa 7 até nas relações internacionais também. Patrícia. Ok, eu acho que a 7 principalmente, né, que vai falar
como é que é na época de eleições também, como é que estão essas relações externas, né? Porque a gente bem sabe que quem são os países ou quem apoia o quê em época de eleição, então isso pondo ascendente, isso vai ficar bastante evidente, né? Que grupos, né, que acaba tendo essa questão, que a gente bem sabe, a gente vive ainda essa questão da polaridade, países que apoiam a direita, a esquerda, etc., e com essa oposição ascendente que é o povo, naturalmente ah, as discussões, opiniões e etc., né, vão ficar mais acirradas nesse período também. Uma coisinha só, antes que eu passe para o João Henrique. O Netuno passa por aqui, em cima do Plutão, né, que é já 10, mas também enquadra o Netuno na casa 11, né? Então, me dá a ideia que vai ficar um pouco difícil entender o que que é uma direita e o que que é uma esquerda. Mas não se sabe exatamente o que que é cada uma dessas partes. Já não se sabe exatamente como é, mas talvez o povo não compreenda mais quais são as direções, o que que é a intenção de cada um deles. E como está regendo e fazendo aspecto ao Plutão também, sobre o Plutão de casa 10, né? Então, essa polarização que tem no país vai ficar um pouco esquisita. O povo não vai saber escolher exatamente como, quem que é esquerda, direita, ou talvez seja mais favorecido para os próximos governos, né? Esquecer essa posição. O que é esquerda e direita? É seguir um outro rumo. Até porque o Plutão faz um bom aspecto no meio do céu, e é o próprio Plutão nesse sentido. Henrique, Júpiter. Eu só penso no Júpiter, eu pensei nessas questões que vocês colocaram. Tem esse período aqui de julho, agosto, que tem a quadratura com Marte, depois agosto, setembro, a quadratura Saturno. Saturno está eu vejo mais essa questão do Saturno na 3, né? E ele rege o ascendente. Eu acho que Júpiter, quando passa assim, faz quadratura, eu falo sempre o povo dá uma enfiado assim no pé na jaca. Eu acho que o pessoal exagera um pouco e Verdade. vira uma coisa meio uau. E aí mexe com mídia, imprensa, logo antes da eleição de novo, né? Sim, E pegando depois o regente da 10, né? Um pouco antes, né, também. Então, aí sim. esses rumos aí pode ter algum tipo de exagero, alguma coisa, talvez até por conta das eleições. E aí, essa quadratura, eu acho que do Júpiter aí com Saturno também deve trazer alguma questão aí ligada à mídia, ligada à população. Certamente. Esse aqui é o quadro dos aspectos, é o quadro geral dos aspectos que estão acontecendo ao Brasil no primeiro semestre. Então, são todos os trânsitos ao Brasil, né? Esse é o primeiro semestre, isso aqui é o segundo semestre. Então, olhando por aqui, sem entrar em detalhes um por um, que nós já comentamos anteriormente, né? A gente vê o código de cores por aqui, que fica mais claro. Esses planetas geracionais, o Netuno principalmente, ele tem feito por um bom tempo, já há um bom tempo, continua, talvez com mais evidência aqui, feito maus aspectos ao nosso país. Principalmente a casa 11 do país, são Urano, Netuno e Urano na casa 11, né? Mas tem essas tensões, certamente, né? Plutão vem fazer alguns aspectos positivos, também como a gente já viu, tá? E mesmo Netuno faz alguns aspectos positivos, né? Que dá outras percepções, talvez as pessoas percebam certas verdades, ou se revelem certas coisas falsas também nesse sentido, tá? O Saturno vem fazendo essa passagem por aqui, né? Ele faz a sua conjunção ao Saturno, ao Plutão do mapa do Brasil, tem essas tensões maiores nessa época que é março por aqui. E aqui tem outro segundo quadro, que é o segundo semestre também, que continua as tensões. As tensões netunianas continuam por um bom tempo ainda, né? Ou seja, o país ainda vai padecer um pouco de falsas informações, ou dificuldade de ter acesso a informações corretas, que são divulgadas por senados, câmaras e outros representantes, né? Então, inclusive, talvez essa condição, apesar que já é uma coisa histórica no Brasil, né? As pessoas do Brasil, o povo brasileiro, não sabe exatamente o que é o que faz o senador, o que faz um deputado federal ou estadual, ou até um vereador. E isso está muito evidenciado agora também. O que é um senador? O que é um prefeito? O prefeito você sabe o que é. Mas o que são esses nossos prefeitos? Qual a diferença que tem entre eles? Na época de eleições, né? Então, talvez uma coisa fosse interessante, né? Isso, lógico, vendo esse quadro por aqui. Seria importante, cada vez mais, esclarecer à população o que são esses cargos, o que fazem essas pessoas, qual é a função de cada um deles, um senador, um deputado estadual e federal, que não é o céu que vai fazer isso. Mas como tem essas confusões, essa nebulosidade, né, seria interessante o povo ficar atento ao saber o que é cada um desses governantes, porque no Brasil o voto é obrigatório, né? E por ser obrigatório, a pessoa
vai votar em qualquer jeito, ou então por indicação, mas talvez nem sabendo exatamente o que está fazendo, o que está votando. E isso favorece muito as pessoas, de repente, tomarem decisões erradas. Principalmente com esse Mercúrio alto no céu do Brasil, em Peixes retrógrado, que está para o mundo inteiro, mas não tão alto no céu como o nosso mapa do Brasil. Patrícia, uma consideração? Não, acho que a maioria a gente já falou nos trânsitos anteriores, tá tranquilo. Aqui está mais especificado tudo isso. João É, Henrique, alguma coisa? Eu só acho que a gente tem que realmente refletir sobre essas questões do poder no Brasil, né? Das funções políticas. Ninguém sabe direito o que é, que nem você falou. E É, aí a pessoa vai e vota e me coloca umas figuras muito sui generis, assim, no Congresso, que é meio assustador não. até. Então, acho que é uma coisa da reflexão sobre isso. Acho que as pessoas tinham que refletir, pensar, discutir, conversar. Eu acho que falta um pouco de educação política no Brasil. Um Sim, pouco não, muito. muito. O Saturno, deixa eu até colocar de volta por só um instantinho. Colocar por aqui, cadê? Aqui, ó, esse Saturno e Netuno em cima do Plutão que rege a 10, talvez possa colaborar com isso, que é a dissolução das instituições como são vistas atualmente. Nessa dissolução, duas coisas podem acontecer. Ou as pessoas perderem completamente a noção do que é o nosso representante, ou perceberem que tem que se entender melhor o que é o nosso representante. Que ele quadra esses dois planetas na casa 11 do Brasil e também faz conjunção com Plutão, que rege a 10 do Brasil. Então esperemos que as pessoas tomem alguma decisão. Mas por conta desse Urano de casa 10, casa 4, junto com o Urano que podem acontecer manifestações populares, né? Talvez a população seja mais consciente, talvez, por questões que vão acontecer que as prejudiquem. Vão dar essa possibilidade nesse período por aqui. Essa é a trajetória de Marte, toda essa região ele passa por aqui. Transposto para o mapa do Brasil, tem essa região por aqui. Né? Aqui nós comentamos as grandes conjunções, mas aqui, né, está colocado o Marte em passagem, fazendo aspectos ao ascendente, conjunção com Plutão, com Saturno, a casa 4, ao Júpiter-Lua e a casa 7, que estão até colocadas com relação às grandes conjunções. Mas agora, em fevereiro, 20 de fevereiro, o Marte faz conjunção com o ascendente. Né? E nesse caso, por aqui, o Marte fazendo. Quando o mapa de uma pessoa, né, quando se orienta, né, a gente fala a pessoa, atenção com acidentes, atitudes impensadas. Né? Então, se Marte passar pela casa 1 do Brasil, daqui a um mês praticamente, né? Então, atenção que situações de acidentes possam acontecer nesse país. Ou situações inusitadas, porque vai estar Urano passando por perto por lá também nessa condição. Então é bom ter essa atenção com esse Marte passando por aí nessa região. Quando for junho, o Marte passa pela casa 4. Né? É um pouco antes da grande conjunção que vai acontecer aqui em cima da Lua-Júpiter. Então aqui pode ter alguma situação no mês de junho para julho, né? Alguns acidentes que envolvem as questões climáticas, que envolvem o território tem por aqui nesse sentido, dessa possibilidade. Patrícia, alguma coisa para colocar por aqui? não, acho que tranquilo. Tá certo. João Henrique, alguma coisa? Tranquilo. Perfeito. Inclusive tem uma condição por aqui, quando for, apesar que isso aqui está chegando até março do ano que vem, o Marte vai ficar retrógrado no começo do ano e vai e volta na ponta da casa 7 do Brasil por aqui, né? Ou seja, tem umas questões que vai ter, algumas decisões devem ser tomadas com relação aos nossos parceiros internacionais também. Né? Aqui nós temos o eclipse que vai acontecer em fevereiro, o mapa do eclipse, e você transpõe o mapa do eclipse, lançando para Brasília. E essa é a condição que temos por aqui. Temos muita gente na casa 12 do país, inclusive o Saturno e Netuno a 0 graus de Ares nesse ponto por aqui. Júpiter faz oposição ao meio do céu, e a casa 11, mais uma vez, o eclipse acontece na casa 11, de novo nas questões que falam sobre nossos representantes, nessa condição por aqui. E tem uma seguinte situação por aqui. O Urano, em touro ainda, nessa condição, faz quadratura a esse eclipse na casa 11, e a Lua, que rege a casa 4, também por aqui. Então, pode-se pensar que nesse eclipse anular do Sol, que vai atingir o Brasil também, não vai ser visto no Brasil, que ele vai ser bem no Polo Sul essa condição. Mas situações que envolvem economia, né, que podem abalar um pouco a imagem dos nossos representantes, que envolvem até as coisas territoriais também, ou algum negócio, alguma coisa, ou o povo, né, por causa dessa quadratura por aqui. O Plutão está na casa 10, quase para onde já, então o eclipse vai atingir principalmente a casa 11, que são os nossos representantes, no fundo do país também, na mão dos nossos representantes. Temos eleições esse ano, né? Então vai ser muito impactante, muitas coisas vão surgir, transbordar
ainda nos porões das câmaras e senados nesse sentido. E a gente transpõe esse eclipse para o mapa do Brasil, né? Que vai cair na casa 1 do país, tem por aqui. E de novo, Saturno, Netuno, em cima do nosso Plutão, que rege a 2 aqui. E Urano ainda continua passando para a casa 4, certamente. Alguma colocação, Patrícia? João? Não, acho que essa questão que quando você pôs o ingresso esse, né, a gente tem o estélio justamente por esse quadro na região 10, 11, 12, o quanto que essa questão, novamente, do executivo, legislativo e das questões coletivas vão estar bastante evidentes nesse sentido. Joguei aqui alguma colocação? Não, tranquilo. Perfeito. Agora temos um outro eclipse também, que é o eclipse total do Sol, que vai pegar o sul, o norte do país, vai pegar um pedaço da Europa. E esse é o quadro, né? E nesse quadro desse eclipse, como eu comentei pela manhã, tem o Júpiter oposição a Plutão. Isso pode ter algumas crises internacionais, o famoso segundo semestre do mundo por aqui também. E aqui, ó, Netuno fazendo oposição a Vênus e junto a Saturno também oposição. Dificuldade de travamento dos acordos no segundo semestre. Se transpor para o Brasil essa condição, isso vai cair entre a casa 4 e a casa 10. Ou seja, uma dificuldade de conciliação entre as posições do governo e da oposição. Então vai ter um embate muito grande nessa condição por aqui. E também essa oposição. Plutão, Júpiter, pegando a casa no eixo 2,8 do Brasil. O eclipse acontece na casa 8. Talvez possa acontecer umas situações complexas e difíceis com relação à dívida externa, a impostos, nesse período do segundo semestre. E isso pode dificultar alguns acordos, né? Alguns, digamos, conchavos, né? Que envolvem a política que vai ser logo depois. E por esse período que vai se definir quem serão os nossos candidatos, né? Às eleições nesse sentido, né? E transpondo isso aqui para o dia do eclipse. E aqui, colocando aqui, ó, um momentinho só. Para o mapa do Brasil, o ascendente cai na casa 11. E, ó, e o eclipse é exatamente na cúspide da casa 7, né? Ou seja, né, o Brasil estará muito visível pelos nossos colegas de países vizinhos. Talvez com uma forte influência desse período, desse pessoal, sobre as nossas questões internas por aqui. E Urano, nesse período, está exatamente em conjunção com Júpiter, Lua, nesse trecho por aqui. Então pode ter umas complicações nesse sentido. Alguma colocação? Patrícia, João? Acho que o mais importante você falou para o Brasil esse Júpiter oposição Plutão 2,8 e vai ser justamente logo no mês que vai sair os candidatos para os presidenciáveis, vamos dizer assim. E não vamos esquecer que Júpiter oposto Plutão nessa grande conjunção, ele pode estar ligado também a movimentos de religião da igreja, né? E muita atenção com manipulações que pode vir dessas áreas, ou até a manipulação econômica. Isso é natural Sim, do desenvolvimento de uma Júpiter-Plutão. exatamente. Juvi, quer alguma coisa? Uma questão? Não, acho que não. Eu pensei nessa questão religiosa também, mas a Paty colocou. Tá certíssimo, né? Enfim, né? O que nós queríamos colocar para vocês seria basicamente isso. Nós não vamos comentar quem vai ganhar a eleição, porque é impossível esse tipo de coisa. Mas na época das eleições, muitas tensões podem acontecer, que favorecem a posição também, mas que favorecem também a oposição e a posição. Então vai ser meio que um cabo de guerra nesse sentido. Mas, de modo geral, o Brasil está estável, né? As instituições estão estáveis, né? Apesar de alguns escândalos, algumas crises podem acontecer e vai surgir cada vez mais nesse ano por aqui, até por conta das eleições que estão acontecendo nesse sentido, tá? Nós não comentamos as questões da Copa, nós nem nos preocupamos com isso. Talvez tenhamos outras questões mais importantes para definir. Eu fiquei bem atento às questões das artes, podemos ser bem favorecidos. Isso favorece muito a imagem do país lá fora. Então isso pode ser bem interessante, né? Então vamos torcer para outras boas notícias, né? Do Brasil nas artes do cinema, principalmente nas artes visuais, tem por aqui. Certo. Patrícia Boni, alguma outra colocação final? Não, a Copa também acho que não é isso, né? Mas quem quiser ver Copa, olha a casa 5 e a casa 9, É, né? isso mesmo. Questão como é que tá essas casas envolvidas. Escutando algumas palestras anteriores, que nós temos realmente, você falou muito em mudança de paradigma,
E nós temos justamente o pequeno trígono, né? Justamente do Urano Gêmeos, Netuno em Áries e Plutão em Aquário. E por isso que se fala, foi falado numa palestra por um colega que salto evolutivo é esse. Eu acho que o primeiro salto evolutivo é a gente sair dessa questão do automático que nós estamos, porque se a gente tem Urano em Gêmeos, eu penso também, né? Que você fala, acelera mais, eu falo, não, gente, às vezes, claro que as coisas estão mais aceleradas, mas o que que a gente faz com essas informações? Eu achei muito interessante o que o colega João também trouxe, que hoje teve um acordo justamente da União Europeia com o Mercosul, que era uma coisa, isso é fantástico o que acontece nesse sentido, porque nós tivemos a presidente da Comissão Europeia e ela fala uma frase que eu achei muito interessante, saiu hoje, inclusive, né? Queremos um mundo que funcione na confiança. Isso é extremamente importante, porque claro que quando a gente fala dessa questão da Comissão Europeia, não fala só da parte econômica. Lá envolve, claro, questão econômica, geopolítica, ambiental, institucional e uma série de questões. Eu acho que talvez a mudança de paradigma que nós começamos, né, devido a todas essas mudanças que foi tanto falado por vários colegas palestrantes, tem pessoas que estão no Império brincando de War. Lembra? Alguém brincou, era War, né? Que era aquele joguinho de Boa, guerra, né? isso mesmo. Que era assim, vamos pegar um jogo de conquistar território. Então nós vamos expandir impérios pela força, pela violência e pelo autoritarismo. Talvez essa mudança de paradigma, liderança, é quem sabe agregar essas forças. Isso realmente é uma mudança de paradigma. O João também, o Robson falou dessa questão econômica, poder e política. Mas, gente, é um começo. Eu achei extremamente importante essa frase. E como o Robson disse, para essa questão discutir é o discurso de esquerda e discurso de direita. Eu gosto de uma frase que diz assim: pequenas cabeças discutem pessoas, grandes mentes refletem conceitos. Então, quem sabe isso não seja esse salto evolutivo nessa mudança de paradigma realmente que a gente está caminhando. Viva o Brasil! O Brasil, viva, viva a cultura brasileira. João Henrique, últimas palavras sobre isso, nosso tema de hoje? Eu acredito que é um momento da história que a gente realmente está com grandes mudanças e transformações ocorrendo. Quando a Patrícia fala da mudança de paradigma, o pessoal que falou hoje nos seminários, né, falou dessas grandes mudanças dos planetas, né, dos signos. Eu acho que é um movimento que traz, que não acontece de uma vez e a gente precisa ir entendendo isso no meio do caminho também, ficar mais atento a algumas coisas. Acho que é importante que a gente valorize o pensamento, a reflexão, a conversa, o diálogo, a troca, a confiança, como a Patrícia falou. Eu acho que a gente precisa pensar mais, refletir mais, para não cair em algumas questões, principalmente num ano como a gente está agora, que é um ano de questões políticas complexas, eleição, etc. Refletir mais, pensar mais sobre essas questões. E, e a gente pensar que existem várias outras coisas acontecendo, outros temas a serem pensados aí também. Não esquecer da arte, da cultura, não esquecer da questão ecológica, da questão da terra, porque senão, gente, a gente está frito, para falar bem a verdade. Acho que Verdade. essas mudanças todas, a mudança de paradigma tem que ser para um olhar mais amplo, uma coisa maior. Eu preciso olhar de uma forma para essa complexidade que é o planeta, que é a humanidade, que é o Brasil, que são as relações, enfim. Acho que a gente precisa ter um olhar mais carinhoso também para várias outras coisas aí que a gente precisa pensar. É E isso. E viva pensar que somos uma a grande família humana, né? grande família. Eu tenho uma impressão também, para várias posições, né? Que nós, em breve, nós seremos meio que forçados a perceber que nós somos a raça humana. Temos que ficar unidos. Talvez isso, né? Com o Netuno em direção de Ares, junto com o Saturno, né? O Netuno em direção de Ares, quando foi da última vez, século XIX, né? Surgiu o espiritismo, o kardecismo, a percepção de um outro mundo paralelo, até fisicamente também, mas não junto com Saturno. E com Saturno agora, né, talvez nós percebamos algumas verdades do que é esse mundo espiritual
que talvez possa ser mais tecnológico, mais concreto, mais real do que a gente pode imaginar. E até essa percepção do chamado multiverso, ou até outros mundos, que talvez façamos nós percebermos que nós somos a raça humana. Né? É como se alguém chegasse àquela velha, famosa frase: leve ao seu líder. Depende que você falar que é o líder, né? Atenção com isso, né? Vamos com Aham. calma, tenha por aqui, né? Mas, enfim, amigos, muito obrigado. Patrícia, muito obrigado, né? Patrícia é prata da casa, com o Joe Henrique também. Há tantos anos, Patrícia Boni, 25 anos, né? Já com a gente aqui na Gaia. Joe Henrique, quase isso também, já há um bom tempo também por aqui. É, Somos o Gaia Brasilis, né? Pesquisadores de astrologia mundial, voltaram muito ao Brasil também. Fizemos muitos trabalhos, vamos voltar à atividade em BR por aqui também, fazer mais outros trabalhos possíveis aí sobre o nosso país, sobre o Brasil, né? A nossa terra Brasilis, né? Mas olha, agradeço muito a você, Patrícia e João também, e a todo mundo que participou do evento hoje, né? Por ter ficado o dia inteiro, né? Quem não ficou o dia inteiro não tem importância, vai ter gravação depois, vou ser os links, certamente, né? Mas principalmente por terem colaborado com o GRAC, né? E eu agradeço pelo GRAC a contribuição, a paciência, a dedicação também. Patrícia, últimas palavras para poder fechar nosso dia de hoje? Obrigada, Robson. Obrigada, João. Para mim sempre é um prazer muito grande falar de astrologia, né? Contribuir de alguma maneira com. Eu falo que quem conhece astrologia e amplia esse conhecimento, eu falo que é um privilégio. E obrigado, João. Obrigada, Robson. E obrigada a todos aqui presentes também. Uma boa noite para todos. Do Henrique? Eu quero agradecer o convite, Robson, obrigado. Obrigado, Paty. Vocês são muito generosos. Eu sempre aprendo quando a gente está aqui conversando, então eu falo que eu aprendo muito. E eu sempre reverencio vocês dois como meus mestres na astrologia. Eu aprendi astrologia com o Robson, com a Paty e com a Nádia, que foi mais cedo. Então eu sempre reverencio vocês e a generosidade de vocês de me receber também, de estar aqui. Obrigado. Uma boa Muito noite obrigado. para todo mundo. Beijo para todos aí. Muito obrigado a todo mundo que participou dos eventos. Obrigado a Lê Godoy, a Bia Dazani, Titi Vidal, Rodolfo Lopes, Patrícia Boni, João Henrique. Somos do Gaia Brasilis. E boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. E aproveitem o ano, né? Carpe diem, ou carpe annus, não sei como é que se fala ano em, em latim, mas carpe anni, carpe anno, né? Certamente por aqui. Aproveitem bem. E eu já até comentei, mas parafraseando uma frase que se diz ser de Niemeyer, né? Não perca o sonho, tem que sonhar, porque se você não sonha, as coisas não acontecem. Frase de um arquiteto. Eu sou arquiteto também, né? Eu acho importante isso. Sonhe e coloque em prática, né? Mas sonhe, mas coloque em prática, mas com os pés no chão. Sonhe alto, com os pés no chão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Obrigado por tudo, pelo dia inteiro. E nos veremos sempre aqui na Gaia, no Seminário de Verão. E vejo vocês no Seminário de Verão no próximo ano, daqui a um ano, em janeiro de 2027. Mais um ano. Beijo para vocês todos. Vejo vocês sempre por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até uma próxima oportunidade também com vocês. Beijo grande para vocês.